Você sabia que uma alma sofrida faz os outros sofrerem? Uma alma depressiva não tem força para levantar a outra alma, porque a pessoa só pode dar aquilo que ela tem. Uma alma perturbada, ela perturba os outros. Uma alma agressiva, ela fere, ela machuca, ela ataca, ela agride as outras pessoas. Por causa disso, uma pessoa só pode dar, só pode ofertar aquilo que ela tem. Eis aí o problema que você se encontra. Eis aí o seu problema. Você quer mudar, você quer ser uma pessoa diferente. Na sua mente você sabe o que é o certo e o que é errado, mas no seu coração, quer dizer, na sua alma, o que você faz, da forma que você age, você sabe que não é o melhor. E depois bate aquele arrependimento, não é? Eu falei o que não devia. Eu amo a minha esposa, mas mesmo assim eu traí ela. Eu amo o meu marido, mas eu enganei, eu menti. Eu amo o meu filho, eu amo a minha mãe, mas eu disse, você não é mais a minha mãe, você não é mais o meu pai, você não é mais o meu filho, a minha filha. De onde que veio essa ação? De onde que vem essa atitude? Da sua alma que está triste, que está amargurada, da sua alma que se encontra vazia. Eu quero deixar à sua disposição nossa central de atendimento aqui na Alemanha, 0176 847 87155. Hoje, domingo, é o dia em que as famílias se reúnem na Universal para buscar a bênção de Deus para o seu lar, para a sua família. As pessoas se reúnem para buscar, sobretudo, para a sua própria alma. Porque a partir do momento que houver a mudança na sua alma, também haverá mudança na sua família e em tudo que está ao seu redor. Vamos agora acompanhar casos verídicos e eu volto já já. A minha mãe era vítima de violência doméstica. Eu nasci numa família com muitas discussões. O meu pai era viciado no álcool. Batíamos muito nas crianças, nós filhos. Tudo que a minha mãe viveu, eu acabei por passar a mesma violência, os mesmos vícios. Lidar com o feitio da minha esposa era um bocado difícil, era muito difícil. Eu não tinha nenhum problema, as outras pessoas é que tinham. Na minha infância, eu passei por situações muito complicadas ao ver os meus pais. A minha mãe era vítima de violência doméstica, havia vícios, havia muita discussão. E eu cresci crendo que jamais iria admitir passar pela mesma situação que a minha mãe. Aí casei a primeira vez e tudo que a minha mãe viveu, eu acabei por passar no meu primeiro casamento. A mesma violência, os mesmos vícios, só que de uma forma muito mais escalada, porque a primeira pessoa a criar os problemas, afinal era eu. Eu não tinha essa noção, mas toda aquela bagagem que eu levei ao crescer a ver aquelas situações na minha infância, eu trouxe para o meu primeiro casamento. Então, muitas das vezes eu era a primeira a agredir, eu era a primeira a ter as palavras que machucavam, a criar as discussões e acabei por depois me divorciar muito nova, com um filho pequeno e fui viver sozinha com esse filho, passando por um divórcio muito complicado, muito turbulento mesmo, que trouxe consequências durante vários anos. Passado um tempo, já eu conheci o Alexandre, que é o meu atual esposo, conhecemos-nos e toda aquela vivência do passado, toda aquela situação dos meus pais, toda a situação do meu primeiro casamento, mesmo com tudo aquilo que eu fiz de errado, que na altura eu queria que não estava errada, vitimizei-me bastante, coloquei-me sempre no papel de vítima, então nunca tive a oportunidade de corrigir, de emendar, de me tornar melhor. Eu levei para o meu
segundo casamento. A bagagem antiga, aquelas coisas antigas que eu não conseguia mudar porque eu achava que não tinha nada de errado comigo. Eu não tinha nenhum problema, as outras pessoas é que tinham. Por muito que era às vezes apontado, o meu nervosismo, a minha incapacidade de ficar calada, uma língua que quando começava a falar era às vezes pior do que dar um tapa na cara da pessoa. Então eu trouxe para o meu casamento. Então qualquer atitude que o Alexandre tinha, eu desconfiava. E ele sempre foi uma pessoa muito pacata, muito respeitador, sempre procurou não ir para o lado da violência, até que um dia eu tentei levantar a mão, porque eu tinha que mostrar uma espécie de força. Eu tinha uma armadura falsa, aquela coisa de manter-me... ele nunca vai me pisar, ele não me vai pisar, ele não manda em mim, quem manda sou eu. Eu achava que ele estava errado porque ele afastava-se nas horas das discussões, ou porque ele saía, porque eu estava muito exaltada, eu partia coisas dentro de casa. Uma das vezes ele até chegou a dormir fora porque eu comecei uma discussão e depois eu peguei num grelhador inteiro, eu arrumei tudo no chão e eu tirava a louça e partia a louça, e isso na frente do meu filho, na frente da minha irmã que vivia comigo na altura, e era esse tipo de comportamento que eu tinha dentro de casa com o meu atual esposo, crendo eu que o culpado era ele. Não poderia ser eu não poderia ser a culpada. O que o Alexandre sentia não me preocupava minimamente, essa é a realidade, porque se me preocupasse eu não o voltaria a fazer. E quando eu olhasse para o meu filho, eu sabia que eu estava errada no sentido de que ele não tinha que assistir aquilo. Essa era a minha... Ele não tinha que assistir. Eu não tinha que deixar de fazer, só não devia fazer na frente dele. Eu nasci numa família com muitas discussões. O meu pai era viciado no álcool. E por causa disso, havia muitos conflitos em casa, muitas agressões físicas. E eu fui vivendo naquele meio, cresci ali, né? E então a sensação e aquilo que nós vamos espelhando do pai é que o meu pai era um bocado assim mulherengo, não respeitava, era confusionista, muito confusionista, e batia-nos muito nas crianças, nos filhos. Casei novo, no meu primeiro casamento, foi muito novo, também não deu certo, acho que foi mais para, se calhar, sair daquela situação que eu vivia. E depois tivemos uma filha. Aí o casamento já não estava certo, depois já não estava legal e depois conheci a Patrícia. Eu já vinha de um casamento, de uma relação com muita bagagem negativa, com muitas desconfianças e trouxe por esse outro casamento também. Ela vinha com agressão. Eu queria paz e sossego, mas sabia também que se calhar não fazia coisas certas, mas eu não queria confusão. E ela vinha com a bagagem dela, e aquilo não dava certo também. Lidar com o feitio da minha esposa era um bocado difícil. Era muito difícil. Porque eu queria chegar em casa e ter sossego. Acho que todo mundo quer chegar em casa, o lugar que quer chegar e ter paz é em casa. Saber que tem um lugar que possa voltar e sabe que ali vai descansar, não vai ter confusão. E eu chegava em casa, às vezes não era isso que eu recebia, que eu tinha. Quando eu comecei a assistir ao início da terapia do amor, que era ainda online, e eu comecei a ouvir as esposas, as outras mulheres a contarem as suas histórias. E eu entendi que eu tinha um problema. Já era algo que estava dentro de mim, mas reconhecer de facto e de verdade e procurar mudar são coisas também distintas. E foi assim, nunca mais me esqueço, dava às 18 horas. E a cada testemunho que eu ouvia, a cada situação, o entender que fazer a comida é um gesto de amor, que arrumar a casa não é porque eu sou menos, porque eu estou desvalorizada. O perceber que o meu casamento estava a ser destruído porque eu não tinha capacidade de dominar a minha língua. Não tinha capacidade de dominar. Eu deixava os meus sentimentos, eu deixava o meu coração dominar tudo o que se passava à minha volta. Então eu comecei a assistir cada reunião que eu fosse, a qualquer dia da semana, trazendo ela inteiramente para mim. Na altura que eu conheci a igreja, quando eu comecei a frequentar e comecei a ver que aquilo que eu achava impossível era possível. E eu cheguei a pensar, mas eu falei assim, não, calma, eu acho assim, não, Deus tem algo melhor para mim. Por quê? Não era aquilo que eu queria para mim. E vi que ali eu poderia encontrar.
comecei a lutar. Fui lutando nos propósitos. E vinha a voz às vezes assim, Pascal, é melhor desistir. Mas eu fui persistente, fui lutando. Hoje em dia, graças a Deus, está ótimo. Assim, como é que eu falo? Ninguém é perfeito, há desentendimento, mas hoje em dia é diferente. A bagagem que eu tenho, o conhecimento que nós temos, nós conseguimos ultrapassar e lutando para aquilo que der e vier. Graças a Deus, o nosso casamento é uma bênção. A vida familiar também está boa. A vida financeira também está ok, com lutas. E estamos lutando e para cada dia acontecer mais e acabamos juntos na velhice. É isso, é um dia de cada vez agora. Porque a palavra de Deus é tudo. Ela ensina, ela fortifica, ela dá sabedoria, ela nos prepara para a vida e nos prepara para os momentos difíceis que vêm e para a felicidade também, que é para curtir o bom momento. Hoje eu vejo que a palavra de Deus está mais do que certa. 2 é melhor do que 1, sem dúvida nenhuma. Eu tenho um marido que me respeita, eu tenho um marido que me ama. Quando ele olha para mim, eu tenho aquela sensação, exatamente como o Bispo Macedo diz, né? O termômetro está no casamento. E quando a Dona Esther o abraça, ele sente os braços de Deus. E eu vejo isso no meu casamento. Eu vejo o quanto Deus me ama quando ele dá um abraço. E eu vejo esse reflexo, porque cada vez que eu consigo dominar a minha língua, cada vez que eu consigo ter um comportamento melhor o Alexandre é para mim. Então eu vejo esse retorno as minhas ações geram as reações fantásticas que ele tem comigo. Bom, eu tenho a mais absoluta certeza que tola, o senhor ou a senhora não é. Você não é tolo. Você é sábio, você é inteligente e você refletiu sobre tudo isso. Pois bem, então agora que você já está acordado, você já não dormiu mesmo, então tome um banho para despertar mais ainda, tome um banho, coloque a sua roupa, vista-se, ainda que você não tenha uma melhor roupa, mas use a roupa, pegue a roupa que você tem aí no seu armário. Seja melhor, não seja melhor, não importa. Vista-se, agasalhe-se e venha participar desta reunião, deste encontro. 8 horas da manhã, como também às 10 horas da manhã. Zaystrasse, número 5, código postal 80797, aqui em Munique, no sul da Alemanha. Volto a repetir, Zaystrasse, número 5, o código postal 80797 em Munique, München, né? Em alemão. Munique, aqui no sul da Alemanha, no bairro de Schwabing West, em direção ao Olympia Park, próximo aqui ao Olympia Park, tá bom? Se você é de Berlim ou mora próximo de Berlim, Schulstrasse 119. É o nome da rua e o número da porta. Schulstrasse, número 119. O código postal 13347. No bairro de Wedding, ali bem próximo à saída do U-Bahn Leopoldplatz. Tá bom? Você é o nosso convidado todo especial a estar daqui a pouco, às 8 ou às 10 horas da manhã, como também às 15 ou às 18 horas, porém, em especial pelas 10 horas da manhã. Um forte abraço, que Deus lhe ilumine, lhe fortaleça, para que você esteja daqui a pouco aqui conosco na Universal. Um forte abraço.